Inclusive, já escutei sugestões de pessoas que indicam que, além de policiais, por que não médicos que fazem cirurgias complexas no serviço público de saúde não adotem o mesmo modelo, né? Para, inclusive, avaliar a maneira como realizou aquela cirurgia. Certamente os conselhos não aprovariam, né? Enfim, é para colocar em discussão. Você, Beraldo, houve uma interrupção no finalzinho, na conclusão do seu último comentário, mas pediria que você também emendasse a análise sobre daqui para frente. A partir dessa decisão, caminhamos para onde, né? E certamente isso vai ter alguma repercussão e muitos esperam também uma mobilização dos parlamentares, né? Que compete o Congresso agora. Pois é, Caniato. E aí eu queria pegar um gancho no que acabou de dizer o delegado Palumbo em relação a essa questão de câmera nas escolas, por exemplo. Se usássemos o mesmo critério, né, de fiscalização do trabalho do servidor público. Você tem, por exemplo, um caso na Universidade Nacional de Brasília, a UNB, que é conhecida por ter ali vários representantes e militantes de esquerda que hoje estão mobilizados contra um aluno chamado Wilker Leão, que filma as aulas, sem expor seus colegas, mas simplesmente faz ali registros de questionamentos que ele faz aos professores quando há algum tipo de viés ideológico nas colocações desses professores, e aí causa-se uma revolta contra esse estudante. E justamente esses que ficam revoltados pelo fato de ter um aluno que está registrando os debates em sala de aula, são esses mesmos que estão aplaudindo as câmeras nos uniformes dos policiais. E aí, Caniato, quando você tem essa decisão vindo da Suprema Corte, que deve zelar pela Constituição Federal, escrita em 1988, quando sequer passava pela cabeça de ninguém uma questão de existir câmeras que vão em fardas e por aí vai, toma-se uma decisão colocando um cunho constitucional em algo que não deve ter nada a ver com a Constituição Federal. Não tem sentido o tema câmera e uniforme de policial estar na Constituição. E faço aqui um registro que já fiz em outras oportunidades, como também a Constituição não é o lugar onde se deve registrar um valor de salário mínimo para os enfermeiros, com todo o meu respeito e admiração pelos enfermeiros. Constituição Federal não é para isso. E aí, com este tipo de uso da Constituição, chegamos nessa realidade em que vivemos hoje, em que absolutamente tudo pode ser decidido pela Corte Constitucional. Isso está errado. O que a gente precisa no Brasil é de mais autonomia dos entes federativos. O Estado de São Paulo, como registrou bem o delegado Palumbo, que manda 800 bilhões de reais para a União e recebe de volta 300. Nós estamos sustentando com o dinheiro da população de São Paulo essas estruturas de estados que não se desenvolvem, apesar de terem grandes representantes na história da política brasileira. Se você olhar, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República, vários vieram desses estados que até hoje estão aí de pires na mão, vivendo do suor e do esforço e do trabalho da população de São Paulo. Isso não faz nenhum sentido. Precisamos de mais autonomia e responsabilidade nos estados e não essa permanente interferência dos governos, dos órgãos federais.